Você, médico, quanto vale a sua parte numa clínica médica? Imagina você, sócio de uma clínica médica, decidir se retirar dessa clínica e quando vai receber a sua parte, descobre que vale muito menos do que você imagina. E aí? Quanto vale, afinal, uma sociedade de médicos? Esse caso foi parar no STJ e a gente vai ver agora como o tribunal decidiu. Quando a gente fala de uma sociedade simples, ou seja, aquele formato de sociedade que predomina o capital intelectual de cada profissional que compõe a sociedade, não tem que se falar em fundo de comércio, em ponto, em clientela. Entra apenas o patrimônio líquido, eventuais equipamentos que a sociedade possua. Porque, afinal de contas, nesse formato de sociedade, a confiança reside no profissional e não na estrutura da empresa. Porque é o profissional que tem a qualificação técnica, o know-how, então ele tende a migrar com a sua clientela na outra clínica que ele venha se instalar. Agora, quando é uma sociedade que tem toda a estrutura de uma empresa, com muitos funcionários, com equipamentos, serviços de exames, laboratório, aí a conversa é outra. Mas qual é o tipo da sua sociedade? E se você não concorda com esse critério de avaliação de não considerar o fundo de comércio, ou de não considerar a clientela, ou outros aspectos que vocês entendam importante, existe uma forma de regular isso, os critérios de avaliação e a forma de pagamento desses valores, e a gente vai comentar no final do vídeo essas estruturas e essas estratégias que podem ser pactuadas entre os sócios. Pessoal, o caso decidido no STJ está aqui e eu já vou mostrar para vocês no detalhe. Mas antes, convém a gente dar um passo atrás e estabelecer algumas distinções conceituais para que a gente possa compreender com um pouquinho mais de facilidade e isso vai viabilizar com que a gente estipule os critérios adequados e entenda qual é o formato que vocês, enquanto médicos, podem estar inseridos na sua sociedade, qual é a configuração específica da sua sociedade. Qual o conceito que o Código Civil traz, então, em relação ao empresário? O artigo 966 caracteriza da seguinte forma: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção, circulação de bens ou serviços. E essa atividade econômica organizada, ela considera para a qualificação os elementos dos fatores de produção, que são capital, mão de obra, os insumos, ou seja, matéria-prima, e a tecnologia. Dito isso, essa consideração em relação aos fatores de produção relativamente organizados para tocar a empresa, o parágrafo único do artigo 966, ele diz o seguinte: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual. Aí a gente enquadra advogados, médicos, e aonde a gente vai ver justamente a distinção desse caso para poder compreender o critério de avaliação que foi levado em conta pelo tribunal. Só para a gente ficar na mesma página, sociedade simples, a diferença entre uma sociedade empresária, como a gente viu. Sociedade simples é a reunião dos profissionais que tem o know-how, a qualificação técnica, atividades intelectuais. Nesse exemplo de uma sociedade médica, é aquele perfil de sociedade em que os médicos se reúnem, contratam ali uma secretária e vão fazer as consultas, os diagnósticos, intervenções relacionadas à sua qualificação técnica específica, onde aqueles clientes buscam justamente aquele profissional em virtude da condição e da capacitação técnica que ele tem. Diferente da sociedade empresária, onde nós temos vários funcionários, recepcionista, as enfermeiras, um monte de maquinário que qualifica a tecnologia, um investimento de capital muito mais pesado, estrutura de empresa efetivamente. Enquanto que a sociedade simples, ela se torna muito mais artesanal, um caráter muito mais pessoal, serviço personalíssimo, quando você busca aquele médico em específico, aquele médico especialista naquela área para você se consultar. Então essa é uma sociedade simples. E a sociedade empresária, ela tem uma estrutura muito mais robusta. E toda a discussão desse caso reside precisamente nessa distinção entre a sociedade empresária e a sociedade simples, porque o médico retirante da sociedade busca o agregado no critério de avaliação da sua participação na empresa, essas circunstâncias que pertencem única e exclusivamente às sociedades empresárias. Então agora a gente vai passar de fato para a decisão do Tribunal de Justiça e vamos ver como os ministros decidiram. Em linhas gerais, essa sociedade qualificada como uma sociedade simples se trata de uma sociedade de médicos especialistas no tratamento de cálculo renal. Então a gente vai passar agora para a ementa na decisão do STJ. Item 2, já peço licença para fazer a leitura. Na linha dessa distinção, o capital imaterial acumulado pela sociedade está imbricado às qualidades técnicas de cada sócio. É precisamente aquilo que nós falamos. As qualidades do sócio estão relacionadas à sua área de domínio, a toda a base de conhecimento que ele detém. E esse capital acompanha o profissional onde quer que ele se encontre. Por mais que ele venha a se retirar da sociedade, não implica na perda desse patrimônio, porque afinal de contas, essa base de conhecimento, ele leva junto com ele. Então aquela pessoa que tem a confiança no profissional acaba acompanhando esse profissional, independente da clínica que ele venha a se instalar.
preciso fazer o destaque dessa parte final da ementa, a impossibilidade de se levar em consideração para fins de apuração de haveres em sociedade simples. O que é a apuração de haveres? São esses critérios levados em conta para avaliar o quanto vale essa participação, o quanto vale a parte desse sócio que está se retirando. Os elementos típicos de uma sociedade empresária, ou seja, aquela sociedade robusta com todos os elementos dos fatores de produção, capital investido relevante, mão de obra, insumos, tecnologia. No caso da sociedade simples, isso não se aplica de acordo com a interpretação dos ministros em relação ao que precede do Código Civil. Como bens incorpóreos, clientela, respectivo valor econômico. Nesse caso, o valor econômico é considerado o critério de fluxo de caixa descontado, quando você tem aquela renda recorrente e que independe de uma atuação específica de um funcionário ou de um profissional específico, aquele tipo de empresa que vai sempre oferir aquela renda independente da prestação de um serviço personalíssimo e que cabe àquele profissional específico, onde as pessoas tenham aquela confiança. Então, de uma forma geral, em termos gerais, é o que esse item da ementa está nos trazendo, que não se pode levar em conta os elementos de uma sociedade empresária para a apuração de haveres em relação àquele sócio que está se retirando. Poxa, me desculpa, mas eu não concordo com esse critério, não concordo com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Eu e meus sócios, nós combinamos de uma outra forma, nós combinamos regras específicas para avaliar a participação de cada um na empresa. Perfeito, e é esse o pulo do gato. Nesse caso, em momento algum foi mencionado o que constava no contrato social. E aí é onde tem toda a liberdade dos sócios de pactuarem no seu contrato social quais são as regras e o que faz sentido para vocês na medida em que um desses sócios venha a se retirar, como vocês vão avaliar essa cota desse sócio que está se retirando. E mais, como vai ser pago esse valor a esse sócio que está se retirando, de modo que esses valores não impactem, não prejudiquem o andamento das atividades da empresa. Por exemplo, vocês podem pactuar que o valor das cotas, além do patrimônio líquido, que já está considerando eventuais equipamentos ou lucros acumulados que a sociedade tenha, vocês podem pactuar uma espécie de um benchmark, um múltiplo, por exemplo, qualificado como 3 vezes o lucro líquido anual proporcional a cada participação do sócio. Percebam a importância de ter regras próprias e não depender dessas regras padrões com base no que diz a lei ou de sujeitar a algum tipo de indecisão, algum impasse entre os sócios e ter que levar isso para o Poder Judiciário decidir. Então, sim, vocês podem modular essas regras, vocês podem adequar da forma em que vocês acham mais adequado e mais coerente lá atrás, já quando vai ser constituída a sociedade. E não deixar para verificar essas regras só no momento em que alguma decisão delicada acontece, algum momento de decisão. Então, todas as regras do jogo têm que estar colocadas no momento de constituição da empresa. Jean, e agora? Eu não coloquei essas regras no momento de constituir a empresa. Não tem problema. Nada impede que vocês venham a alterar o contrato social e inserir essas regras, os critérios de apuração de haveres e a forma que vocês vão pagar esses haveres. Importante, esses haveres são pagos pela sociedade ao sócio que está se retirando. Porque no momento da constituição da sociedade, ele fez algum aporte de capital para poder viabilizar essa estrutura da empresa. Então agora é a empresa que devolve, que restitui esse capital para o sócio que está se retirando. E aí os sócios, caso entendam conveniente, eles podem repor esse capital para evitar que a empresa venha a ser prejudicada em virtude desse descasamento, desse desembolso desse caixa para pagar a parte desse sócio que está se retirando.